E agora a gente vai fazer um painel, que é um dos nossos painéis mais queridos. A gente já fez em 2 anos, super bem avaliado, porque eu acho que ele mata uma curiosidade enorme, principalmente de quem é empreendedor e ainda nunca fez um pitch, e também de quem é investidor. A gente vai desmistificar o que é esse famoso momento do pitch. Então, a gente vai fazer um painel que é um office hours. É uma simulação do que acontece de verdade no nosso encontro de investidores. Para isso, eu quero chamar aqui no palco o Cássio Espina, de novo, que vai moderar esse painel. Vou chamar também 2 investidores da rede para subir aqui. Então, eu quero primeiro chamar a Aline. Meu papel está caindo. A Aline Prudente de Souza, ela é investidora da Rede Danjos do Brasil. Atualmente, ela é Digital Innovation na Bayer, com mais de 10 anos de experiência nas áreas de RH e finanças em empresas de grande porte, como a Raizen e a Souza Cruz. Ela é especializada em Direito Empresarial do Trabalho pela GV e Estratégia Empresarial pela Senpo. É investidora anjo há 2 anos, entusiasta incansável para trazer mais mulheres para ambientes pouco convencionais. Eu também, né, Aline? E quero chamar também o Marcelo Cordaro. Ele também é investidor da rede. Atualmente, ele é investidor anjo em startups no Brasil e Estados Unidos e em fundos de venture capital. Ele atua também como membro de conselhos de administração e consultor de empresas. Foi presidente das operações da América Latina e vice-presidente executivo da, não sei falar o nome da empresa, Proy, uma empresa global com sede na Finlândia. Também você me faz ler o nome de uma empresa finlandesa. Eu não mereço, né, Marcelo? Que é uma empresa líder em engenharia e consultoria nos setores florestais e de energia. O Marcelo é engenheiro eletrônico de formação, com mestrado também pela Poli, na USP, e com doutorado pela Washington University, nos Estados Unidos. Como é que isso vai funcionar? Eles são investidores de verdade, participam dos nossos encontros de investidores, e a gente vai ter 2 startups aqui fazendo pitch. Primeiro vai ser o Michael, da Lá Vem Bebê, depois vai ser a Samantha, da Park. Eles têm 5 minutos de pitch, então é um pitch de verdade. Pode subir, cadê o Michael? Lá Vem Bebê. Vem para cá, sobe para o palco. Ele fez um pitch, os 2 fizeram um pitch no nosso último encontro de investidores, depois vão poder dizer que foi assim mesmo, né? Ele vai fazer um pitch de 5 minutos, a Aline e o Marcelo vão fazer perguntas, e o Cássio vai ajudar a entender qual é a lógica que está por trás disso. Muito obrigada ao empreendedor e à empreendedora que estão aqui fazendo isso, colocando os negócios deles, mas também ajudando vocês a entender como é que isso funciona. Tá bom? Bem-vindos, muito obrigada. Bom, pessoal, acho que a questão que a gente vai se exercitar aqui é o objetivo que eu falei para vocês. Como ir além simplesmente do que eu estou apresentando aqui. Eu acho que os nossos investidores vão estar questionando para fazer questões objetivas em relação ao conteúdo que tem no pitch, mas o que a gente vai discutir um pouquinho com vocês, tentar expor para vocês, é o que está por trás desse jogo. Para vocês entenderem, na hora que vocês estiverem preparando o pitch, vocês devem realmente estarem preparados para conseguirem transmitir aquilo que está só no conteúdo objetivo dele. Então, vamos ver se a gente consegue. Tá? Isso aqui é uma experiência ao vivo, tá? Não tem nenhuma preparação prévia, tá? A gente aqui não combinou nada. Né? Então, a gente vai tentar na prática, vocês estão vendo ali ao vivo, está falando a apresentação, por isso tem que estar preparado para se o caso de fazer o pitch no Google, como a Marina falou. Tá? Isso já vai acontecer de verdade. Entendeu? Então, você também tem que saber se orientar. Eu sugiro sempre para todo empreendedor, não custa nada, você dá um pitch, empresta o papel para vocês, um roteiro para vocês seguirem. 24, mas funciona nessas horas de emergência que podem acontecer com qualquer um, tá certo? E aí, vamos ao vivo? Como fazer? Vai conseguir? Aqui dentro, nessa parte. É uma outra questão fundamental, gente, é saber funcionar sempre do seu pitch, tá? Muito empreendedor vem perguntar para mim, puxa, Cássio, 5 minutos dá tempo, né? Tem que dar. E você tem que concentrar no pitch para contar todo o seu negócio. É para destacar os pontos mais fundamentais que vão atrair a atenção do empreendedor. É a analogia que eu faço, né? É a paquera. Quando você vai paquerar alguém, né? Você não vai contar a história da sua vida inteira para a pessoa, certo? Então, o pitch tem que ser esse exercício que a gente vai fazer aqui agora. Vamos ver aqui como é que as pessoas saem. Prontos aí? Oi?
Vamos lá, então. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Michel, da Ela Vem Bebê. A Ela Vem Bebê é uma startup focada em maternidade e gestação. E a gente atua no mercado infantil, que atualmente é um mercado de 50 bilhões de reais só aqui no Brasil, onde nascem todos os anos cerca de 3 milhões de bebês e existem cerca de 40 milhões de crianças de 0 a 12 anos. E dentro desse contexto do mercado infantil, existe uma figura central, que é a mãe, que é a gestante. E toda mãe gosta de praticidade, toda mãe gosta de conveniência, toda mãe gosta de escolher o enxoval do próprio filho. E toda mãe, principalmente, gosta de passar tempo de qualidade com o seu próprio filho. E absolutamente nenhuma mãe gosta de, por exemplo, fazer o chá de bebê, pedir uma determinada marca de fralda no seu chá de bebê e descobrir que, quando a criança nasce, aquela marca específica de fralda, por melhor que ela seja, acaba causando alergia na criança. Ou seja, ela vai ter que trocar aquelas fraldas, vai ter que doar ou tentar vender. E é exatamente por conta desse tipo de problema que a gente criou a Ela Vem Bebê, que é uma ferramenta online para receber todos os presentes do chá de bebê em dinheiro, gerando praticidade e conveniência tanto para a gestante quanto para os amigos e para os familiares. A maneira como isso tudo funciona é da seguinte forma: a gestante cria a lista de presentes dela dentro da nossa plataforma, compartilha o endereço dessa lista com seus amigos e familiares, e esses, por sua vez, compram os presentes dentro do nosso site, e a gente repassa para a gestante o dinheiro dos presentes. A gente não repassa o presente físico em si, a gente repassa o dinheiro para que a gestante gaste como, quando e onde ela quiser. Se ela quiser pegar todo aquele montante e reformar o quartinho de bebê para fazer o quartinho dos sonhos que ela sempre quis, a opção é dela. E a gente, obviamente, fica com uma comissão em cima de cada produto, cada presente transacionado dentro da nossa plataforma. Aqui são alguns números do nosso crescimento ao longo dos 15 meses que a plataforma está no ar. A gente conta hoje com uma audiência de mais de 240 mil visitas todos os meses no nosso site. A gente tem um CAC de R$ 8,3 com LTV de R$ 45. A gente tem um faturamento acumulado no período de mais de R$ 100 mil de MV. E a gente conta principalmente com Big Data, uma base de dados de mais de 50 mil gestantes e mães. E é justamente por conta desses números que a gente enxergou algumas oportunidades. Aliando a nossa audiência de mais de 240 mil visitas únicas por mês, com nossa base de dados crescente de mais de 50 mil gestantes e mães, combinado com a expertise do nosso time em Big Data, clusterização de clientes, modelos preditivos com Machine Learning, a gente consegue oferecer o produto certo, no momento certo, para a mãe certa. Vou dar um exemplo. A gente tem, em cada um dos cadastros da nossa base, a gente sabe com uma precisão de mais ou menos 2 semanas a data de nascimento de cada uma das crianças. A gente consegue oferecer o produto certo, no momento certo, para a mãe certa. Por exemplo, quando essa criança está com 7 meses de vida, a gente sabe que muito provavelmente essa criança vai começar a engatinhar. Nesse momento, existe um produto específico para essa fase da criança. Depois de 4, 5 meses, essa criança muito provavelmente vai começar a andar, a dar seus primeiros passos. Existem outros produtos específicos para essa nova fase da criança. Ou seja, a gente consegue acompanhar a jornada dessa criança desde o nascimento até os 12 anos de idade. E é justamente por conta desse tipo de oportunidade, para aproveitar a nossa capacidade de gerar receita por meio dos dados, que a gente resolveu criar a Ela Vem Bebê Marketplace. Hoje, a gente já tem a Ela Vem Bebê Presentes, que já está operacional, já está faturando, tem uma base de mães com mais de 50 mil cadastros e, principalmente, a gente já entende o comportamento dessas mães por meio dos dados. E por conta disso, a gente resolveu desenvolver a Ela Vem Bebê Marketplace, que já está em desenvolvimento e a gente espera colocar no ar a partir de abril de 2019. O nosso modelo de negócio funciona com a lista de presentes integrado com o Marketplace, gerando receita através da comissão dos produtos e dos presentes vendidos dentro da nossa plataforma. Além disso, a gente gera receita também através dos anúncios impulsionados dentro do Marketplace. E tudo isso imerso dentro de uma comunidade com uma curadoria de produtos, com opiniões e avaliações de mãe para mãe.
Aqui são alguns números das nossas projeções, das nossas metas para o futuro. A gente tem uma meta de chegar até o final do ano que vem, em dezembro do ano que vem, com uma audiência de mais de 1 milhão de visitas mensais dentro da nossa plataforma, um faturamento acumulado no ano de 2019 de mais de 1,5 milhão de reais GMV e o lançamento do nosso marketplace a partir de abril de 2019. E como meta de um pouco maior longo prazo, a gente tem uma projeção de receita líquida lá para o ano de 2023 de pouco mais de 50 milhões de reais. Os nossos concorrentes são o Euneném, a iBabySite e o UfaBaby. Todos eles com uma lista de presente bastante similar à nossa, com pouca diferenciação, mas nenhum deles com uma lista de presentes integrado ao marketplace e imerso dentro de uma comunidade com a curadoria de produtos, com opiniões e avaliações de mãe para mãe. Aqui são alguns benchmarks e algumas alternativas de saída que a gente tem para o nosso negócio. O Babylist, que é uma lista de presentes americana, já está presente em 4 países, todos os países de língua inglesa. O Baby Center é um portal de maternidade e gestação que foi comprado pela Johnson & Johnson anos atrás, e o Babytree, que é um famoso investidor, que é um portal de maternidade e gestação chinês, que já recebeu mais de $1 bilhão em investimento. E quem fez a série D do Babytree foi o Alibaba, um famoso investidor de marketplace ao redor do mundo. O nosso time é composto por mim, que sou o Michel, CEO, pela Silva, que é responsável por marketing e conteúdo, e pelo Daniel, que é o nosso CTO. E a gente veio aqui hoje captar um investimento de R$450 mil a 12%, sendo que 40% desse valor para ser utilizado em desenvolvimento, 40% para ser utilizado em marketing e 20% para ser utilizado em analytics. Obrigado. Agora nossos investidores vão fazer a sessão de perguntas aqui, por favor. Vamos lá. Michel, né? Michel. Fiquei com uma dúvida com relação ao teu produto final. Vocês estão querendo ser um marketplace para abril de 19, certo? Exato. Hoje, como que você capitaliza teu negócio através das listas? Você tem um FII pelo valor da gestante, em cima do valor que os convidados, enfim, colocam na plataforma? É exatamente isso. Hoje a gente tem cada presente transacionado dentro da plataforma, a gente fica com uma comissão. Cada presente, cada ticket? Cada ticket. A gestante faz uma lista de presentes e ela tem lá seus 30 convidados no chá de bebê. Cada um desses convidados compra um presente, a gente recebe uma comissão em cima de cada um desses presentes. Qual é o percentual desse FII? São 9%. Posso fazer? Obrigado, Michel. Obrigado. Foi boa a apresentação, gostei. Fala um pouco da sua equipe. Vocês são todos são dedicados dos 3 que você mostrou aqui? Não, 100%? Como vocês trabalham? Não, na realidade, o único dedicado 100% do tempo sou eu. O Daniel é parcial e a Silvia é parcial também. Tá. E você tem quanto? A distribuição do... Na realidade, no CapTable somos eu e o Daniel. Tá. A Silvia ela é contratada. O Daniel está com 24%, eu estou com 76%. Obrigado. Algum da equipe é pai ou já passou por todo esse momento? O Daniel está na gravidez e eu e a minha esposa estamos a caminho, tentando. Legal. A tua outra contratada nunca participou desse... ainda não teve essa fase? Não, ainda não. Você comentou de um mercado de aproximadamente 3 milhões, certo? Sim, 3 milhões de nascimentos por ano. Isso. Aqui no Brasil. Como a tua plataforma, a gente está falando de pessoas que têm condições de fazer um chá de bebê, de comprar e tudo mais, e a gente está num país com uma relativa crise e tudo mais. Desses 3 milhões, você tem uma noção de quem está ali na curva A, B, C, D e afins? Sim, o público que a gente mapeou, é claro que classe D e E não é nosso público, tá? Isso representa cerca de 25% da população, 25% é classe AB, que é bem dentro do nosso público, e tem outros 50% que é classe C. Ou seja, desses 3 milhões, o teu alvo é 25% desses 3 milhões. Na realidade, 75%. A classe C a gente consegue atingir também. Isso. O que eu entendi do teu crescimento, da chegada lá até 2021 com receita... 23 é basicamente o marketplace e a geração de tráfego na parte do chá de bebê. Essas duas. O que vocês estão pensando no modelo de negócio para a parte de dados, como
para gerar receita nesse modelo? Tá. A parte de dados, a gente consegue impulsionar o marketplace com os dados, mas também tem um outro braço que a gente está começando a exercitar agora, inclusive. A gente consegue entender... tem alguns mercados que precisam... Por exemplo, para o chá de bebê, a gente pega a gestante até a 30ª semana de gestação. Depois disso, o nosso produto de lista de presente para chá de bebê já não é interessante. Mas existem outros mercados, por exemplo, de coleta de células-tronco durante o parto. Esse público, esse tipo de mercado, carece muito de informação onde tem uma gestante de uma classe social tal que está depois da 35ª semana de gestação. A gente consegue fornecer esses dados, por exemplo. Tá. Mas isso não está no seu plano ainda, quer dizer, a maior parte está nos outros dois que você está montando. Isso é um adicional? É um adicional. A gente já está começando a trabalhar nisso, mas a parte isso. Tá. Do valor que você coloca ali como previsão de faturamento de 19, quanto que vem, percentualmente falando, quanto vem do marketplace e quanto vem do que você já tem em place hoje, que são as listas? Tá. Nas nossas projeções, 60% do faturamento é marketplace e 40% é lista de presentes. Tá bom. Deixa eu... Pensando... Bom, você está vendo que é investimento anjo. Você está vindo um grupo de investidores anjo, né? Certo. O que você espera do investidor anjo? Além do investimento de capital, o que você estaria esperando dele? É a questão do smart money, né? Investidor que já tem algum conhecimento no mercado. O mercado infantil é sempre extraordinário, obviamente, mas não só no mercado infantil. Investidores que tenham conhecimento em marketplace também, com certeza, consegue ajudar muito, não só na parte da criação, do desenvolvimento, mas também de parcerias. Às vezes, o investidor, como já está acontecendo, o investidor conhece alguém de um meio de pagamento que consegue uma taxa melhor para o nosso marketplace. Isso é incrível para o empreendedor que, às vezes, tem um faturamento pequeno hoje, mas que lá na frente ele vai ter um faturamento grande, só que ele precisa de uma taxa baixa hoje. E talvez lá na frente ele fique mais confortável. Então, acho que é isso, a questão de abrir portas, abrir negociações com fornecedores que tenham um pouco mais de peso. Você coloca 12% a 450 agora, certo? Vocês já têm previsão para uma próxima rodada? Ou até que ponto da companhia vocês preveem uma próxima rodada, se prevê já uma próxima? Esse investimento, a gente estima usar ele durante 15 meses e existe uma possibilidade, nas nossas projeções, de break-even daqui 15, 16 meses. Então, uma próxima rodada seria depois disso, lá para o meio de 2020. Como é que vai ser a equipe para entregar isso? Qual o tamanho da sua equipe? Como é que vai ser esse crescimento? Tá. Para esse investimento, a gente dimensionou uma equipe de 2 desenvolvedores, um que vai ficar mais focado na parte da lista de chá de bebê, outro totalmente focado no marketplace, 2 pessoas para fazer analytics e SEO, que é o grande driver de tráfego hoje, que trazem as gestantes até a gente, uma outra parte que faz contatos comerciais com os lojistas para impulsionar o marketplace, eu fazendo orquestrando tudo isso, e sim, são 6 pessoas. 6? Isso, Ok. Deu? Ótimo, muito bom, gente. Obrigado aí mais uma vez pelo pitch. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre essa discussão aí, acho que foi... Tem ter sido bem rica, né? Acho que tem algumas lições aqui que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, acho que vocês perceberam que, né, o investidor pergunta bastante coisa, né? Você deve, no medida possível, saber respondê-las. Aí, uma pergunta que sempre fazem, mas e se eu não souber responder? A princípio, não tem problema, a não ser que seja uma coisa muito básica ou muito essencial. Você pode, sim, dizer para o investidor, preciso ver esse dado melhor, eu te respondo depois. Tá? Essa é a primeira liçãozinha que eu queria dar para vocês. Acho que o empreendedor aqui conseguiu responder praticamente tudo, né? Então, acho que deu para passar essa etapa. Mas tem alguns detalhes que eu queria destacar. Primeiro, acho que quando eles perguntaram, né, sobre a questão da equipe, dedicação, quem está, acho que é uma pergunta muito interessante, inclusive relacionada, né, à apresentação que vocês viram anteriormente, aquela questão do cap table, né, da distribuição das participações. Por quê? Porque assim, o empreendedor está dedicado, o sócio dele não está dedicado, por enquanto, pelo menos, mas é importante que exista uma proporção, né, da participação de acordo com a dedicação, porque senão existe uma preocupação. Imagina que os dois tivessem participação igual e um deles já não tivesse mais dedicado ou nem quisesse mais estar. Mas esse cara vai continuar carregando essa participação o resto da vida? Como é que esse empreendedor fica motivado? Ele está trabalhando para o outro ganhar no futuro?
Então, por isso que é muito importante, quando vocês fecharem uma sociedade no começo, vocês já discutirem, né, como é que vai ser essa questão de comprometimento dos seus sócios, né, e definirem até um pequeno acordo de que, se alguém sair antes de um prazo, como já foi dito, né, anteriormente, vai ter que entregar a participação de volta, não vai poder ficar com ela. Porque o valor do empreendedor não está na ideia, não está, enfim, não é na sua competência simplesmente, está na execução, aquilo que a gente repete toda vez. Então, vocês têm que se preocupar com isso. Tá? Outra pergunta que eu acho que foi bem interessante, quando você fez, perguntando, alguém é pai, né, já passou por isso, né? É um caso mais específico esse aqui, mas muito válido, porque o que a gente gosta muito são empreendedores que têm vivências reais, né, que eles viveram esse mercado, vivem essa experiência, enfim, porque isso faz muita diferença na hora de você entender como é que é o seu cliente, conhecer ele bem. Eu sempre repito muito para todo empreendedor que você deve conhecer profundamente o mercado onde você vai atuar. É muito comum o empreendedor vir e querer sempre falar, não, mas eu vou atuar em outro mercado que é muito mais potencial do que eu conheço. Eu falo, olha, não faça isso. Por quê? Porque você vai gastar muito tempo até aprender como funciona aquele mercado novo. Então, procure no seu mercado aquilo que você realmente domina e conhece, né, que isso vai fazer muita diferença para você conseguir executar o seu negócio e conseguir, com isso, né, ter mais chance de sucesso. Tá? Outra pergunta que eu acho que eu queria destacar, quando foi perguntado sobre o perfil do público, né, quer dizer, em relação ao número de usuários do site. Acho que foi uma pergunta muito perspicaz, porque a gente sempre, muitas vezes o empreendedor vem, né, porque eu tenho, né, aqui no caso, tantas mil visitas, é um número que chama 250 mil visitas mês, é um número que chama atenção. Mas será que essas visitas são visitas que geram potenciais clientes? Não adianta nada você ter. Eu já vi muita gente falar para mim, não, porque eu tenho lá uns X mil seguidores, tal. Mas será que isso realmente é o que vai te gerar negócio? Quer dizer, isso é uma coisa que o investidor vai a fundo, tá, gente? Cuidado com isso, tá? Eu falei, já vi muitos casos de empreendedores que às vezes têm números, né, impressionantes, mas quando você vai a fundo, você vai ver que só uma pequena parcela daquele público que ele já tem cativo pode se tornar um cliente real dele. Então, é o que a gente chama, às vezes, existem casos mais extremos, né, que a gente chama de métricas de vaidade, né? Que a gente quer dizer com isso. O que a gente quer dizer com isso? Que o cara se gaba de um número, mas, na realidade, aquele número não representa potencial efetivo de negócio. Então, tomem cuidado com isso. Se vocês perceberem, né, eu tenho uma base gigante, né, de, enfim, seguidores, ou de, enfim, de visitantes, seja o que for, mas eles não representam o negócio, não use esse número. Esse número vai mais atrapalhar você, porque a gente vai ficar com a impressão que você não conhece seu mercado, né? E, para terminar, acho que uma outra pergunta, que eu achei bem perspicaz também, é de onde vai vir futuramente, né, a sua geração de receita, né? Porque tem dois modelos de negócio aqui, né? Tem a questão da lista, vocês, né, acho que depende da lista de presentes, né, que ele fica com um percentual do negócio, e agora ele está criando um modelo de marketplace. Aí a pergunta que o investidor faz, e novamente não é que é uma afirmação, tá? Mas a pergunta é: pô, são dois modelos de negócio, será que você consegue dar foco para os dois? A receita aqui está mais ou menos dividida, meio a meio. Pode ser que seja um bom modelo, mas pode ser algo também que possa complicar a operação do teu negócio, né? Principalmente se forem modelos de negócios muito diferentes. Então, acho que é uma questão que você vai ter que ter uma boa fundamentação, e uma boa fundamentação não é só no argumento. Tá? O argumento simplesmente não é isso que interessa. O que interessa é demonstrando como você vai executar, né? Foi perguntado depois isso, sobre o time. Como é que vai ser composto esse time? Porque a gente vai ter que ter essa correlação. Né? Ok, eu vou fazer isso, né, mas você tem que ter um time que dê capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Um erro muito comum, que a gente vê muito, pegando uma analogia, não é o caso dele, mas vira e mexe a gente vê, muitos empreendedores vêm falar, qual que é o seu mercado-alvo? Não, eu tenho um modelo de negócio para B2B, né, que é para empresas, e tenho B2C, para consumidores. Falo, o cara começou nisso, você já né, já meio que fica desmotivado. Por quê? Porque atender empresas e atender cliente consumidor final são mercados totalmente distintos. O esforço é gigante. Né? Pior ou tão ruim quanto quando você fala assim, não, você vai atender empresa. Não, só tem do B2B, só empresas. Bacana. Que tamanho de empresa? Não, tem para pequena, média e grande. Cara, é totalmente diferente. Vende para uma grande empresa, é uma venda consultiva. A venda para pequena é uma venda mais parecida com de varejo. Então,
segmentem bem, conheçam bem quem é o seu mercado, foquem bem, tá? Porque sem isso, o investidor não vai ter motivação para investir em você, tá bom? Acho que eram essas dicas, não sei se os investidores querem comentar mais alguma coisa, tá? Mas é importante ser justamente, como eu falei para vocês, o exercício é na pergunta tem uma coisa por trás dela, né? E você precisa saber o que está por trás para saberem, não é só responder certo, tá? Não é, o objetivo não é ensinar, não estou treinando vocês aqui para responder certo, é para vocês entenderem a lógica para poderem construir negócios que tenham mais chance de sucesso. Como eu falei, acho que a gente sabe bem o que dá errado, tá? O que dá certo a gente está procurando, esperemos achar, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o próximo pitch aqui. Acho que foi muito bacana esse primeiro, eu espero que o segundo acho que vai ser tão bom quanto. Eu queria chamar a empreendedora Samantha, né, da Ampark. Por favor, Samantha, sobe aqui para a gente apresentar. Vamos lá. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Samantha, eu sou uma das co-founders do Ampark. O Ampark, basicamente, ele é uma startup que ele vai atuar em 2 mercados, né? É um mercado como start e um mercado, na verdade, como continuidade. A gente, basicamente, é um marketplace, né, P2P, de ocupação de espaços ociosos na cidade. Né? Então, espaços, hoje a gente entende a cidade como uma cidade que está travada, nós temos muitos espaços ociosos, nós temos mercados que estão mudando, como o mercado de estacionamento, né? A gente analisa tanto as tendências, mas como números reais da diminuição do número de carros, e isso vai trazer para a gente, na verdade, um grande estoque aí de espaço travado na cidade. Então, o Ampark ele nasceu muito no sentido da gente fazer essa ocupação desses espaços, né? E conseguir, na verdade, a gente entende cada espaço ocioso na cidade como um ativo que a gente tem dentro de casa, né? Que faz parte lá do nosso portfólio de ativos e que muitas vezes a gente não está gerando receita com ele. Então, o Ampark nasceu muito para efetivamente gerar receita com esses espaços ociosos. Não foi? Então, vamos continuar aqui, então. E a gente começa, na verdade, pelo mercado que a gente chama, né, o mercado de mobilidade urbana. A gente vê o mercado de mobilidade urbana como nenhuma iniciativa, na verdade, de negócio resolve a mobilidade urbana sozinha. A gente acredita que a mobilidade urbana ela é resolvida através de modais. Né? A gente não vê no futuro alguém simplesmente saindo de um ponto A e chegando diretamente num ponto B. A gente vai chegar de um ponto A a um ponto B utilizando alguns modais. E aí a gente vê aí esse bando de bicicleta espalhado pela cidade, a gente vê os patinetes espalhados pela cidade, e a gente vai continuar, sim, vendo carros, né, de um outro jeito de usar carros também andando pela cidade, mas, de repente, a gente não vai mais fazer os nossos trajetos inteiros com esses carros. Né? E aí a gente tem espaços, na verdade, ociosos para serem ocupados perto de grandes outras concentrações de transporte, como perto de um metrô, como perto de um bolsão de trem, enfim, ou para depois você pegar um Uber e isso ser mais barato ali para frente. Então, a gente vê esses espaços, na verdade, como assets que a gente pode estar usando aí na cidade. E o segundo mercado que o Ampark vai atuar é o mercado, na verdade, de logística. Né? Hoje a gente vê, como a gente está falando aqui de espaços ociosos, hoje a gente sabe que a gente demora poucos segundos para comprar qualquer coisa, né? Para comprar um livro, para comprar maquiagem, para comprar roupa na internet, e às vezes a gente demora, na verdade, 15 dias esperando isso chegar. Por quê? Porque, na verdade, o que demora é a logística. Isso sai de um grande centro de distribuição, que em geral está fora do centro urbano, para chegar para nós até as nossas casas. Se a gente tivesse, na verdade, mini centros de distribuições espalhados pela cidade, né, essas entregas seriam muito mais rápidas. E a gente começaria a destravar também o delivery na cidade. E a gente já começa a ver um pouco desse sucesso através de aplicativos como o Rappi, enfim, onde ele pega as coisas também de um ponto A e leva até um ponto B. Mas a gente precisa espalhar essas coisas pela cidade. E os espaços ociosos que a gente tem hoje, eles também vão ajudar. E isso a gente está desenvolvendo, inclusive, um dos projetos, por exemplo, com a Natura, onde a revendedora da Natura ela te vende alguma coisa e aí você espera 15 dias para você receber aquilo. E se isso tivesse num centro de distribuição em qualquer prédio dentro da cidade, ela simplesmente pegaria e te entregaria isso em 3 dias, inclusive aumentando, na verdade, o ticket aí de venda dessas empresas. Eu paro? Eu continuo, Cássio? Continua, vamos lá, vamos lá. Então. Se viram uns 30 aí. Vamos embora. Se tivesse com o meu... Eu vou usando aqui. Ele consigo passar aqui, certo? Pode ir. Está projetando lá, então vamos embora.
Então, sintetizando, o Ampar é esse marketplace P2P de ocupação de espaços ociosos na cidade, transformando o tempo ocioso da vaga em dinheiro. Tá? O Ampar, o tempo inteiro, ele se apresenta, na verdade, como uma comunidade. A gente entende que a gente só vai conseguir fazer isso, na verdade, se as pessoas quiserem disponibilizar os espaços delas e nós, na verdade, como uma plataforma de conectar pessoas. Então, o tempo inteiro, o Ampar, nessa comunidade, ele convida as pessoas a destravarem a cidade junto com a gente. O tempo todo, na nossa comunicação, é esse convite que a gente está fazendo. Essa ideia, basicamente, ela surgiu porque a gente foi analisar bastante do breakdown do que é um estacionamento hoje. Todo mundo que usa um estacionamento sabe o quanto é caro isso. E a gente tem visto uma diminuição, na verdade, do preço dos estacionamentos em função da redução do número de carros. Só que estacionamento hoje, o trade de estacionamento, só ganha dinheiro no pool. Ele só ganha dinheiro, na verdade, quando você tem um grande número de tickets rodando. Então, a gente vê que o modelo de estacionamento que existe hoje ele não é sustentável. E o breakdown hoje de estacionamento, 80% do que a gente paga lá num ticket, ela vai para a despesa de aluguel e de funcionário dos estacionamentos. Né? O Ampar ele elimina, na verdade, todo esse tipo de cadeia de distribuição e pega 90% do que a gente fatura e consegue distribuir para pessoas. Tá? Então, a gente fala que o Ampar ele é o único modelo, na verdade, sustentável de estacionamento no futuro. Parou de vez aqui? Parou. Nem todo pitch é assim cheio de pegadinha, né, Cássio? Pois é, olha, esse tá dando baile, nossa. Tem pitch que acaba a energia. Então, se eu conseguir só mexer aqui, eu sigo no modelo. Deixa eu te perguntando alguma coisa enquanto isso, pode ser? Bora, a gente vai ajudando, depois a gente volta, aqui a gente vai sendo dinâmico, tá? Como é que surgiu o Ampar? Conta o comecinho da história. É interessante, que é muito o ponto que vocês sempre comentam e que a gente viu com a apresentação do meu outro colega, que a gente focou sempre muito nas pessoas. Né? Hoje, os 3 founders do Ampar, que sou eu, o Michele e a Daniela, nós 3 já trabalhamos juntos, muito tempo, em relações diferentes, hierárquicas. Muitas vezes, um já foi gerido pelo outro. Na verdade, já fomos sócios em outros empreendimentos, já fomos pares, enfim. Então, a gente conhece, na verdade, as dores e delícias ali de trabalhar com cada um que está ali. E o Ampar, na verdade, a gente começou a estudar esse modelo faz 2 anos, tá? A gente começou e por nós não sermos empreendedores muito jovens, a gente já tem uma quilometragem, a gente se preocupou muito com a parte de modelagem desse negócio e de testar esse negócio. E a gente tem um princípio que o primeiro dinheiro realmente tinha que ser um dinheiro significante dos sócios. Porque é isso que faz com que eu tenha, na verdade, coragem de bater na porta dos investidores e falar, olha, o meu dinheiro está aqui. Né? O meu dinheiro está aqui e o potencial que eu tenho de estar ganhando dinheiro em outros negócios também está aqui. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente colocou com algumas premissas. Nós colocamos algumas premissas para o Ampar nascer. E a gente ficou estudando, na verdade, o modelo de negócio durante 18 meses, contratando mão de obras, fazendo acordo com, por exemplo, agências de publicidade para nos ajudar a alavancar marketing, tudo isso. E tudo isso era com recursos próprios da gente. E aí a gente começou a operação de verdade em julho desse ano, que foi com a entrada do primeiro investimento. A gente essa rodada que a gente está aqui apresentando hoje para vocês é uma rodada de 2 milhões que a gente precisa captar. A gente precisa captar 2 milhões para 12 meses de empresa. A gente tem uma operação que a atração dela demanda um investimento para os nossos 2 ativos, que é tanto captação de vagas quanto captação de usuários. Então, a gente está captando 2 milhões. Desses 2 milhões, nós já captamos 500 mil reais, né, um primeiro ticket, por 5% dessa participação. A gente também tinha essa preocupação com o cap table de a gente não dissolver mais do que 20%. Né? A gente precisa, como a gente sabe que a gente tem que captar um ticket alto, a gente colocou 20% nisso, estimado no nosso valuation, e os outros 80% eles estão nas mãos dos founders, né, com vesting também. Porque a gente também tinha essa preocupação de como a gente tem é longa o caminho que o Ampar vai percorrer, a gente escolheu construir uma marca que ela não vai atingir o break-even antes do 9º semestre. Então, é uma jornada longa entre os sócios. A gente colocou também esse vesting nos nossos percentuais, né? Porque a gente sabe que muita coisa muda, às vezes, na vida, e isso não podia afetar o negócio. Então, é um pouco a gente
se preocupou muito com as premissas de estar juntos. Hoje a gente tem uma equipe que ela é pautada por... A gente tem uma pessoa de relações com clientes, porque no nosso caso a gente tem muito problema de cliente. Por exemplo, você vai entrar com o seu carro num prédio e você tem algum problema, você precisa acionar uma pessoa. Você deixou seu carro por um tempo dentro de um prédio, você precisa retirar, você precisa acionar uma pessoa. Então, a gente buscou equipe que tinham já experiência em segmentos que fossem, na verdade, relevantes para o OnePark. Então, a gente tem uma pessoa de client service, a gente tem uma pessoa voltada para o comercial, porque a gente faz a captação desses espaços, né? Então, e a captação desses espaços, até... Eu vou desconstruir um pouco a maneira como a gente apresenta, pelo formato que está tendo que ser, mas as nossas vagas, né, eu não bato de prédio em prédio pedindo a sua vaga, a vaga dele ou qualquer outra coisa. A gente fez acordos com várias incorporadoras, administradoras de imóveis e síndicos profissionais. Então, foi esse trabalho que a gente ficou fazendo nesses 18 meses. Tá? Por quê? O que esse público, esses stakeholders têm em comum? Eles têm um grande lote de vagas embaixo do braço, né? A incorporadora, além dos imóveis que ela lança, ela lança um empreendimento, por exemplo, ela vende 40% daquele empreendimento e 50%. Os outros 50%, enquanto ela não vende, aquelas vagas são delas, né? E ficam ali travadas e ela poderia, na verdade, estar colocando aquilo de disposição de geração de receita. Além disso, as administradoras de imóveis são os grandes influenciadores dentro dos prédios. E essas administradoras de imóveis também são os nossos validadores para entrarem dentro dos prédios. Então, elas também, eu falo com uma administradora de imóveis, essa administradora tem toda a sua carteira de cliente e a minha mensagem já consigo reproduzir ela com escala. Com as incorporadoras ainda, a gente também tem um formato que vocês devem estar começando a ver pela cidade, que é a ocupação dos terrenos enquanto os prédios ainda não são construídos. Enquanto está o estande de vendas lá, é um espaço ocioso na cidade onde a gente pode ter estacionamento por um preço muito mais barato. Aí esse é que a gente chama de pop-up OnePark, porque tem começo, meio e fim, e depois da construção do prédio, aquele prédio já nasce dentro do sistema OnePark, porque esse é um dos pontos de tração que a gente tem, né? Se a sua convenção de condomínio não permitir que isso aconteça no seu prédio, a gente precisa, na verdade, mudar essa convenção. E com as incorporadoras, não. Os prédios agora já estão começando a nascer com o sistema OnePark implementado nas convenções de condomínio. Legal. Vou passar as perguntas agora para os nossos investidores. Por favor, vamos lá. Bom, é um sistema que, se der certo, eu acho que os estacionamentos, pelo menos para a parte dos estacionamentos, começar a crescer, eles vão reclamar tanto quanto os hotéis reclamam do Airbnb e os motoristas de táxi reclamam do Uber, certo? Então, quando começar a ter essa reclamação, é que o negócio está começando a... A gente vai ficar bem feliz quando isso acontecer. Você tem os dois lados, você falou bem. Você tem o lado do usuário, né, que é para utilizar o sistema, e você tem o lado das vagas de estacionamento. Vocês estão segmentando esses dois lados para priorizar, para o tipo de usuário que vocês acham que vai usar melhor o aplicativo para começar a divulgar? E para as vagas também, eu imagino que tem um lado de lugares em que as vagas podem ter mais rotação que outros, e aí vocês deveriam estar priorizando mais ali. Vocês estão atuando assim hoje? Sim, sem dúvida. É uma pena que a gente não pôde ver ainda o mapa de vagas, né, do OnePark, mas o nosso primeiro raciocínio foi esse. A gente precisava de pontos aonde uma posição você sai para ir trabalhar e o ponto que você chega para o trabalho. Então, a gente começou a trabalhar sempre por esses clusters de intersecção. Na verdade, o meu gerador de demanda é onde hoje a gente consegue a vaga. Então, por exemplo, nosso primeiro empreendimento lançado foi da Rua Bartira, em Perdizes. Né? Perdizes por quê? A gente tem uma grande comunidade ali na PUC. Né? Então, praticamente, a PUC ocupou as nossas vagas rapidamente. Então, a gente sempre vê a vaga e já faz a geração de demanda. Por quê? Porque eu faço a minha comunicação e meu marketing ele é geolocalizado, até para a gente conseguir ter economia de escala e de recurso. Então, eu preciso dessas duas pontas, de oferta e demanda, de maneira customizada, trabalhando os nossos clusters. Você tem algum concorrente hoje? Qual que é o risco da tua operação? Vamos lá. A gente já teve... esse modelo ele já acontece hoje em Israel, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemanha. E aqui no Brasil, alguns players começaram a tentar fazer. A gente teve um concorrente, talvez vocês tenham conhecido, que chama EasyPark. Eles ficaram 4 anos, na verdade, foram investidos pela Móvel, inclusive.
A grande questão deles foi, a escala, eles batiam de prédio em prédio para conseguir essas vagas. E aí, quando você bate de prédio em prédio, é um não atrás de não. A gente já passou por isso, já foi uma coisa que a gente já percorreu. Imagina que o síndico quer correr o risco, ser o primeiro a implementar essa ideia. Então, o Ampar, nesses 18 meses, como eu te falei, que é pré-operacional, foi muito em função da construção desses acordos para grandes lotes de vaga. Então, é isso que a nossa concorrência aqui não fez. Hoje, o que a gente tem de concorrência são empresas que estão tentando virar hubs, na verdade, de estacionamento. Então, por exemplo, a gente tem um concorrente que ele quer virar, na verdade, um hub para grandes demandas. Tem um show no Allianz Parque, então o que ele faz? Ele tenta concentrar todos os estacionamentos dentro do site deles para que você consiga fazer uma pré-reserva. Mas um concorrente que atua exatamente da mesma maneira que a gente, não. E esses acordos que a gente tem com as incorporadoras, as administradoras de imóveis, eles também nos conferem exclusividade por um tempo de operação nesse formato. Então, foi uma das maneiras que a gente tentou trabalhar, na verdade, a barreira de entrada nesse mercado. Vocês estão trabalhando, conseguindo, vamos dizer, avançando essa fase de investimento. Qual é a meta de vocês para os próximos, daqui 3 anos, em número de vagas gerenciadas? Então, a gente tem toda a nossa projeção toda aqui na apresentação. O que a gente faz? O Ampar, ele é feito para ter break-even daqui 5 anos, né? Então, a gente está falando aí de 9º semestre, enfim. Hoje a gente sai, na verdade, de 0 vagas aí em julho, e é o tempo inteiro, o que a gente consegue, na verdade, no final desses 5 anos são 320 mil vagas. Essas 320 mil vagas, ela é, na verdade, 1/3 do que a Estapar, por exemplo, que é a maior rede de estacionamento hoje, tem hoje em Land Bank em 32 anos. Por quê? Porque a Estapar, cada vez que ela vai abrir lá, aluga terreno, bota a gente para dentro, enfim. 320 mil em quanto tempo que você falou? 5 anos. 5 anos. Até posso olhar novamente esse número, talvez não esteja tão preciso. Não, mas ordem, tá. Com relação à segurança, você falou, por exemplo, síndicos profissionais, eu acho que, para aproveitar melhor o teu tempo, acho que a gente entendeu bem o conceito e tudo mais, como você monetiza efetivamente a plataforma, que eu acho que não ficou tão claro. A monetização da plataforma. A gente tem 2 modelos de negócio, né? E o primeiro modelo de negócio, ele é o modelo, esse que eu falei para vocês, que é o Pop-up and Park, que são, na verdade, a ocupação de terrenos antes dos prédios serem construídos e demais espaços, como, por exemplo, os estacionamentos ociosos, como onde tinham Americanas, Blockbuster, enfim, que são grandes imóveis. Esses, na verdade, é um acordo entre o Ampark e o direto, que é o proprietário detentor das vagas. O Ampark sempre tem a premissa de ficar com 25% do faturamento do ticket. O valor líquido já. A gente desenvolveu um modelo junto com a Yugo de split de pagamentos, onde, na verdade, a gente só recebe, na verdade, já os 25% disso. No nosso segundo modelo, que ele é um modelo onde eu remunero uma cadeia maior, porque eu tenho a remuneração também do prédio e do edifício. Por quê? Porque, por exemplo, ele tem uma vaga, ele quer alugar. Você não quer alugar a sua. Por que você permitiria que fosse um negócio que só o seu vizinho pudesse se dar bem? Que é o que acontece hoje com o Airbnb. O seu prédio está aberto, mas você não está ganhando nada com ele. Então, a gente também remunera o prédio nessa cadeia de remuneração para que você consiga ver o benefício, na verdade, seja para fundo de obra, para diminuição do valor do condomínio, enfim, para que você tenha um benefício indireto e não tenha essa barreira de entrada. Mas o Ampark, respondendo a sua pergunta, ele fica com 25% líquido de todo e qualquer ticket transacionado na plataforma. E depois a gente tem também outros modelos de negócio, até como o Michel da La Vem Bebê colocou. A gente também tem toda uma comercialização de dados, porque a gente começa, na verdade, a desenvolver operações com seguradoras, porque a gente começa a ter todos os dados, tanto das pessoas e dos carros delas. Então, você começa a oferecer uma série de outros serviços, como algumas outras startups já oferecem hoje dentro dos prédios. A gente consegue fazer um pouco desse combo. E você fez uma pergunta sobre segurança. Segurança foi nosso... É uma das primeiras perguntas hoje que todos os pitches que a gente faz e eles trazem. No primeiro modelo, que é o modelo de espaços abertos, não há nenhum problema. Nos modelos de condomínio, realmente, tem uma... Você trata o assunto com mais delicadeza, mas o que a gente vê é que os prédios já estão abertos, como o Airbnb, só que a gente não sabe. Em geral, as pessoas alugam um apartamento delas e falam: é meu primo, é meu tio, é meu irmão. E isso já está aberto. Mas o que a gente também fez, foi uma coisa muito interessante, a gente desenvolveu, junto com a Liberty,
o primeiro seguro, na verdade, para esse tipo de operação. Para a Liberty foi um ganho em termos de um produto novo que eles têm no mercado, já vendo que vão ter concorrentes, como qualquer mercado, e a gente fica bem feliz com isso. E para a gente também é uma credibilidade para a operação da Liberty ter modelado esse produto com a gente. Isso. Muito bom, gente. Bom, vamos lá. Obrigado aí, Samantha, por muito bom pitch. Desculpa o formato, né? Foi excelente, gente. Acho que uma salva de palmas maior ainda, né? Se virou nos 30, né? É isso aí, primeira lição, acho que a melhor é essa. Tem que saber estar preparado para tudo, né? Sempre acontece isso. Vamos lá, gente. Acho que as perguntas foram bastante interessantes. O primeiro ponto que eu ia destacar, a empreendedora foi bastante inteligente de usar o pitch anterior, né? Aprender as respostas e já respondeu de antemão, né? A ideia é essa, gente. Tá? Vocês devem buscar se antecipar as perguntas que o investidor vai fazer para vocês. É claro que nem sempre é possível no pitch você responder tudo aquilo que você já sabe que ele vai fazer. Então, a dica que eu dou para todo empreendedor é assim: se não dá tempo, guarda aquilo que é importante, mas não é tão destacado, né, nos slides que a gente chama, coloca slides adicionais, alguma informação adicional que você queira para, no momento certo, apresentar. Aqui ela não teve a chance de usar slide adicional, mas usou o tempo disponível aí, que ficou mais flexível do que os outros. Tá? Acho que uma questão fundamental, né, quando eles perguntaram sobre a questão de segurança, porque, obviamente, é um modelo de negócio inovador. Né, e todo modelo de negócio inovador gera muita dúvida. Então, vocês têm que, sim, se preparar de como, né, transpor essas dúvidas. Eu acho que o modelo que ela construiu foi bastante interessante, de ter o respaldo de uma seguradora, né, relativamente conhecida, quer dizer, uma entidade significativa que deu um respaldo para o modelo de negócio no sentido da segurança. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta simplesmente você falar, não, porque a gente vai cuidar, a gente vai fazer, não. Ok, mas se der um problema real, significativo, como é que você resolve isso? Sozinho você vai conseguir resolver? O investidor sempre vai estar preocupado nesse sentido. Eu vou pôr meu investimento, se der um problema, o investimento pode ser totalmente sugado por aquele problema que deu, e aí o negócio fracassa e eu perco todo o meu capital. Então, você construir um modelo para casos como esse, que existe um potencial risco significativo, é muito importante, porque isso traz um conforto para o investidor, que pelo menos ele sabe que tem o risco de perder todo o capital dele, mas não vai ser por um problema único, né, por vamos dizer, uma coisa externa que você podia tomar uma medida preventiva e não tomou. Tá? Então, acho que é bastante importante sempre vocês pensarem nesse sentido quando existir esse tipo de risco significativo. Tá? Outra questão que acho que é bacana, quando você perguntou aqui do modelo de negócio, né, tal, enfim, como é que se transpunha as barreiras, acho que isso é bastante importante também, porque todos os negócios que têm uma inovação, sempre existe uma barreira. Né? A adoção pelo cliente nunca é natural. Né? O ser humano ele é intrinsecamente resistente à mudança. Então, você tem que criar um mecanismo de estímulo, de incentivo para a pessoa, ou você está resolvendo um problema muito grande, né? Ou você está dando um estímulo para ele, vamos dizer, tomar aquela medida. Então, você vê que a empreendedora pegou e falou, a gente dá um jeito de remunerar o prédio também, para estimular o prédio a aceitar aquele modelo de negócio. Então, é importante vocês procurarem achar os mecanismos que vocês tenham, às vezes, dentro da cadeia de valor que você precisa mexer, algum stakeholder, como é que eu, né, faço com que esse stakeholder se torne favorável a mim e não contra mim. Né? Isso é muito importante, porque, senão, o desafio fica muito maior de você vencer essas barreiras. Tá? Bom, acho que os comentários que eu tinha anotado são esses. Não sei se os investidores gostariam de comentar alguma coisa a mais. Não? Bom, acho que nosso tempo até já ultrapassou aí, mas acho que foi uma experiência bastante produtiva, pelo menos para mim eu gostei bastante. Espero que para vocês também tenha sido bastante útil. Tá? Pedir uma salva de palmas aqui para os nossos investidores aqui, pelo trabalho deles. Obrigado. Obrigada, Cássio, Marcelo, Aline, e principalmente obrigada aos nossos empreendedores. Né? Teve uma vez um investidor que me falou assim, mas, Maria Rita, é meio esquisito isso, né? O empreendedor vai lá, faz pitch, a gente bate palma. Ele responde pergunta, a gente bate palma. Por que a gente fica batendo palma para o empreendedor? Porque eles estão se expondo de uma maneira tal, é tão difícil fazer isso. Né? Você chegar ali, e no final do dia, a sensação que você tem é, eu estou pedindo dinheiro. É uma situação assim, de exposição mesmo,
ouvir uma série de perguntas, às vezes ouvir críticas ao teu negócio. Então, os empreendedores e empreendedoras que fazem isso sempre merecem muito, né, o nosso respeito, a nossa admiração, e eles são o centro de todo o nosso ecossistema. A gente é uma organização de investimento anjo, de investidores, quem faz parte efetivamente da rede são os investidores, mas quem são as grandes estrelas de todo o nosso ecossistema são os empreendedores e as empreendedoras. E eu não quero deixar de notar, nesse painel, vocês viram aqui uma coisa que é absolutamente atípica. A gente tinha 50% de homens, 50% de mulheres entre os investidores e entre os empreendedores. Essa não é a realidade do nosso ecossistema. No mundo inteiro, a gente tem em torno entre 5% e 20% de mulheres que participam efetivamente de forma relevante desse ecossistema. E isso é uma coisa que precisa mudar. Precisa mudar por quê, né? Só porque, Maria Rita, você é mulher, está aí na frente, tem a opção de falar e está falando isso, você gosta de ver mais mulheres nesse mundo? Sim, é verdade, eu gosto de ver mais mulheres nesse mundo, adoro conversar com mulher, é super legal. Mas não é essa a questão. A gente está falando de um mundo de inovação, e inovação só existe com diversidade. Diversidade agrega valor. Um monte de gente igual, pensando uma coisa, dá uma resposta sempre muito igual, e ela nunca é suficiente para que a gente realmente crie modelos de negócio inovadores, para que a gente traga soluções inovadoras para os problemas que estão aí. Então, é muito importante, eu quero convidar cada um de vocês a fazer com que mais mulheres, mais pessoas diferentes de todos os tipos, pessoas que não têm a mesma formação que você, que não têm a mesma história de vida de você, participem desse ecossistema. A gente precisa de diversidade de gênero, de raça, de tipo de pessoas, para que o Brasil realmente se torne um país inovador.